Pressão arterial, você tem dúvidas? Vamos tentar respondê-las um pouquinho hoje para vocês, né? A pressão arterial, ela é uma doença que é muito comum. 50% da população acima dos 50 anos tem pressão alta no mundo, não é exclusividade do Brasil. E é uma doença extremamente importante de cuidados para serem tratados esses pacientes, para que não evoluam para doenças mais graves, né, para não evoluir para, inclusive, o óbito dessas pessoas. Então, cuidado com a sua pressão é o que nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês hoje, né? A pressão arterial, ela é definida classicamente pelas sociedades mundiais como uma pressão acima de 140 por 90. Essa definição de pressão alta é baseada em cima de níveis medidos de pressão. Se você acha que, não sinto nada e então por isso eu não preciso de medir a pressão, você está sumariamente enganado, porque a pressão você só vai saber mesmo depois que medir. Muitos pacientes não sentem absolutamente nada e têm pressão, às vezes, muito alta. Muitos pacientes também associam alguns sintomas com pressão alta e ele acaba se automedicando, toma o remédio da vizinha, toma o remédio do tio, do avô, achando que como o tio, o avô, a vizinha tem pressão alta, o mesmo remédio pode ser dado para ele. São inúmeros remédios que nós utilizamos para o tratamento da hipertensão. Tentamos sempre individualizar para o melhor perfil de paciente qual o remédio mais adequado para esse paciente. Sem contar as medidas não farmacológicas, né? Hábitos de vida saudável, fazer exercício, não fumar, né, o uso moderado, né, do álcool, né, com os seus cuidados, né, o uso social. Também a alimentação com pouco sal, práticas de exercícios, isso daí são fundamentais para um tratamento da hipertensão, quando não se tem necessidade ainda de tomar remédio. E aqueles indivíduos que têm necessidade de tomar remédio, também tem que manter essas práticas não farmacológicas junto com o remédio que ele toma. Ao contrário que muitas pessoas acham, a gente vê isso no consultório frequentemente, eu saí no sol quente, por isso que eu estou com a minha pressão alta. Não, está errado. Se a questão do calor for fazer alguma coisa com a pressão, ele vai diminuir a pressão. Você já reparou que uma pessoa, quando ela está numa sauna, quando ela está num local quente, ela não fica vermelha, né, avermelhada, né, ali de imediato? Por que ela fica avermelhada? Porque os vasos estão dilatados, estão cheios de sangue. Se o vaso está dilatado, a pressão dentro do vaso fica menor. Quando o vaso está contraído, né, aí sim, no frio, né, eu não estou falando no frio que acontece em regiões tropicais, né, do país, estou falando que frio da América do Norte, Europa, aí sim, né, você tem um frio que contrai muito as artérias, fazendo com que haja uma elevação extremamente grande da pressão, podendo até desencadear eventos como o infarto do miocárdio. Mas tem algumas características peculiares, né, da nossa região, dessa questão do calor. Essa questão do calor leva a alguns hábitos não saudáveis, né, da população, que aí sim ela pode fazer com que aumente a pressão. Por exemplo, sempre é natural, com calor, né, um uso exagerado de bebidas alcoólicas, geladinhas, né? E essas daí podem fazer com que realmente essa pressão dos indivíduos aumente, né? O nosso hábito de alimentar, você tem comidas muito gordurosas na região e o pessoal gosta muito também de exagerar no sal, né? Isso tudo faz com que realmente a pressão dos indivíduos aumente. Não o calor em si, mas o que o calor pode gerar de hábito no paciente. O estresse do dia a dia cada vez mais leva os indivíduos a aumentar a pressão.
pacientes ansiosos, pacientes com síndrome do pânico, pacientes com todas essas doenças que são males cada vez mais na nossa vida cotidiana, que é a corrida. As pessoas não param para relaxar, as pessoas nem têm tempo para parar para isso, né? Fazem com que, obviamente, né, a vida estressante faça com que haja um aumento da pressão desses pacientes no dia a dia. A grande maioria das vezes, indivíduos têm pressão alta, são assintomáticos. A grande maioria das vezes, as pessoas não sentem nada e estão com a pressão alta. Por isso, da importância de se medir a pressão regularmente. Agora, óbvio, alguns pacientes realmente podem ter alguns sintomas. O que a gente ouve muito no dia a dia, no consultório, é atribuir cefaleia, ou seja, dor de cabeça à pressão. Existe dor de cabeça que é causada pela pressão alta? Sim, existe. É uma dor de cabeça bem característica, né, bem determinada, que você, contando as suas características da sua dor de cabeça para o médico, ele vai determinar se essa dor de cabeça sua é realmente em decorrência da pressão ou não. Mas nós temos mais de 1000 tipos de dor de cabeça descritas no meio médico, e a grande maioria das dores de cabeça não são causadas pela pressão alta. A grande maioria das dores de cabeça podem aumentar a pressão do paciente, né, pelo aquilo que nós já falamos, do estresse que ele vai gerar, né? Um indivíduo com dor, a pressão dele é aumentada. É muito comum, por exemplo, né, um paciente que não é hipertenso, e, sei lá, ele quebrou a perna, ele está com dor ali naquele momento, chegar num pronto-socorro, medir a pressão, ele está com dor na perna e a pressão desse paciente fica alta, porque ele está sentindo dor, né? Então, se essa dor fosse dor de cabeça, iriam atribuir às vezes a dor de cabeça à pressão, e não, a dor de cabeça que está causando um aumento da pressão. Por isso que a coisa tem que ser olhada com cuidado, e esse cuidado, tecnicamente, quem vai saber diferir se o seu sintoma é realmente da pressão ou não é o médico. Uma dica que eu acho importante é: você não tem que sentir nada, né? O nosso dia a dia, o indivíduo, né, o ser humano, ele não é para ele sentir alguma coisa, é para passar o seu dia despercebido, né? Você não tem que saber que você tem perna, você não tem que sentir que você tem coração, você não tem que sentir que você tem cabeça. A coisa funciona automático. Agora, se você sente que existe alguma coisa te incomodando na sua perna, alguma coisa te incomodando no seu coração, alguma coisa no seu peito, propriamente dito, alguma coisa incomodando na sua cabeça, aí sim, procure um médico, né? E aí ele vai determinar se o seu sintoma tem a ver com a pressão realmente, ou se tem a ver com outras patologias, ou se realmente é só uma distensão muscular, alguma coisa mais corriqueira.